Muito bem. Então, vamos começar. O nosso capítulo de hoje é o de número 6, Advertências Profundas. E vamos começando, mais uma vez, agradecendo a presença de todos, desejando um ótimo estudo, ótimas reflexões e que possamos absorver o máximo do que vai ser colocado nesta noite. E aí começamos com o nosso amigo Radamés, que vai nos trazer o resumo desse capítulo. Radamés, fique à vontade. Ok. Ouvindo todo mundo? Perfeito, perfeitamente. Ok. Então vamos lá, minha gente. Só para relembrar um pouquinho, né? André Luiz, depois do seu desencarne, ele passa uns 8 anos no umbral, antes de ser recolhido na colônia do nosso lar, né? E lá ele recebe tratamentos, e depois de todos esses tratamentos, ele passa a trabalhar voluntariamente nas câmaras. E com esse tempo todo, ele vai tendo um entendimento maior com relação às coisas que ele havia deixado na matéria. A família, aquele sentimento de posse, começa a entender melhor a natureza que o circunda, as plantas, os pássaros, tudo, né? Ele tem uma visão diferente, uma visão espiritual. Mas com o passar do tempo, ele começa a sentir tédio, né? E Narcisa, então, sugere a ele que até ela usa o seguinte, para que ele encha a taça, ou seja, o coração dele, com o bálsamo do amor divino, né? E sugere que ele aproveite, então, os cursos que existem no Ministério das Comunicações. E ele aceita de muito bom grado. Então, ele é levado por Tobias, né? Lá ele conhece o Aniceto. Tudo isso já foi discutido, tá? Só estou fazendo um apanhado rapidinho aí. Conhece o Aniceto, que vai receber o André Luiz por colaborador no Centro de Mensageiros, que é um grupo de pessoas que cooperam no socorro urgente na Terra. Pois bem, uma vez no Ministério das Comunicações, é apresentado a Vicente, e nós vamos ver em capítulos anteriores, né, no caso, o capítulo 5, que o André Luiz e o Vicente têm a oportunidade de ouvir uma palestra de Telésforo, que já foi objeto de estudo nosso na última reunião. Salvo engano meu, foi a Luciana que falou sobre isso daí. Hoje a gente vai dar prosseguimento à fala de Telésforo, né? Que nesse 6º capítulo, e o título é Advertências Profundas, várias informações que, apesar da época em que foi escrito o livro, são atualíssimas em nosso tempo e em nossas tarefas. Aí ele fala muita coisa. E se eu fosse ficar falando todas elas, seria praticamente o trabalho todo nosso aqui. Eu vou dar uma pincelada muito rápida no que Telésforo está falando, né? Então ele diz o seguinte, né? Que em face dos apelos comovedores que partem dos sofredores na Terra, ele necessita de servidores que desejam integrar-se na escola evangélica de renúncia. Então, tem que se renunciar, né, para essa escola evangélica e ajudar os sofredores da Terra. Chama a atenção que dos trabalhadores, alguns têm resultados parciais, mas a maioria fracassa. Raríssimos conquistam algum êxito. Depois, uma coisa que me chama a atenção, que ele fala que grandes instrutores, uma vez reencarnados, amedrontam-se diante dos atritos humanos e se recolhem. Eu entendi que eles fogem daquilo que eles haviam se colocado. Eles se esquecem de que Jesus não esperou a humanidade evoluir para descer à Terra, né? Porque a gente quer falar só com gente que está bem, e não com aqueles mais necessitados. Jesus não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, né? Mas sim
ele se fez igual aos homens para ajudá-los na áspera subida que é a evolução espiritual. Um outro ponto que ele fala, ele pede para cessar, parar a concepção ou a ideia de que a Terra é um vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis, mas sim grande oficina de trabalho redentor. E nós costumamos considerar a Terra justamente como um vale de lágrimas, né? E ele diz, então, para que a gente se prepare para a cooperação eficiente e indispensável. Diz aqui, esqueçamos os erros do passado e lembremos-nos de nossas obrigações fundamentais. Diz ainda que a ausência de noção de responsabilidade e da lembrança do dever a cumprir é a causa geral dos desastres mediúnicos. Diz ainda que para que ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, suor e lágrimas. Foi mais ou menos isso que eu peguei daquilo que ele falou, para encurtar. Terminada a palestra, André percebe algumas pessoas chorando e a resposta que ele tem de Vicente é que são servidores que fracassaram. Ou seja, as pessoas ouviram tudo aquilo e perceberam que não fizeram o que tinha que ser feito. Depois vem um trabalhador, também me chamou a atenção isso, um trabalhador vem e fala, agora nós podemos conversar. E Vicente explica para o André que o Aniceto considera trabalho útil toda a conversação sadia que enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Entendo, então, que nós agora estamos em trabalho útil. Que bom, né? E lá, pelas palestras construtivas, eles também recebem a remuneração. Olha que bacana, hein? Mas o André Luiz faz o seguinte questionamento. E se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da Terra, esquecendo essa conversação sadia e edificante? E o Vicente diz o seguinte, o prejuízo seria do André, né? Porque a palavra define o espírito. E diz ainda, se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, visto que sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobriria de sombra indefinível. Olha só. Eu creio que esse é um resumo do capítulo 6. Agradeço e passo a palavra para a Yolanda. Obrigada, Radamés. Começando, está esquentando, hein, gente? Os capítulos vão esquentando. E agora, para o primeiro comentário, então vamos começar com a Ideli. Ideli, pode ligar o seu áudio, fique à vontade. Boa noite a todos, sempre um prazer estar aqui junto com os Ciscos, né? Botei meu crachazinho, estudei, vim firme. Gente, eu gostaria de fazer um comentário acerca do nome do telésforo. Eu sei que a Luciana deu, né, uma dica semana passada, quer dizer, na outra reunião, mas eu gostaria de comentar um pouco mais. Nas obras de André Luiz, aparecem muito esses nomes bem diferentes, bem estrambólicos. Pode ser que ele tenha escolhido como autor de livro, né, como pseudônimo das pessoas, ou pode ser que as pessoas usassem mesmo esse nome. Então, o telésforo é um nome bem estranho mesmo para nós. Ele é de origem grega, quer dizer, o recuperador da doença, e tem outros significados também. Ele foi um nome muito usado lá para 1843, por aí, 1932 também. Quem quiser dar uma pesquisadinha no Google, é interessante. Houve até um papa
que teve esse nome, Telésforo. Mas o que eu queria chamar a atenção aí é pelo uso do nome pelos espíritos. Qual o nome que o espírito usa? É importante ter um nome? A gente vai perceber que espírito não tem nome. Agora, o que acontece? Vamos supor que eu desencarne e eu quero me apresentar para esse grupo. Eu quero comentar alguma coisa. Eu tenho que aparecer como Ideli. É assim que vocês me conhecem. Então, o espírito se apresenta assim, conforme ele foi conhecido naquela comunidade, e também até o aspecto do perispírito dele. É assim que ele se identifica. Mas a gente percebe que, ao passar do outro lado, os nossos cargos, o nosso nome, não interessa mais nada disso, né? Então, esse espírito, o Telésforo, ele pode ter usado esse nome porque na encarnação que ele teve esse nome foi quando ele mais se desenvolveu, ele mais gostou. Tanto que tem os pretos velhos, o pai João de Angola, por exemplo, fala isso num dos livros dele, que ele adota o nome de pai João, não que ele sempre tenha sido um preto velho, mas porque foi a encarnação que ele mais desenvolveu a humildade, a sabedoria, a caridade. Então, depois disso, ele foi médico, ele foi isso, aquilo outro, mas ele mais se identificou com aquela personalidade dele como preto velho. Então, eu queria aqui comentar isso. O que a gente aprende com isso? Que nome, títulos não interessam. Do lado de lá, o que interessa é o que você faz, o que você fez, qual a sua energia, o que é que você tem para passar para o ambiente onde você está, qual é a sua colaboração. O nome de André Luiz, por exemplo, ele não se chamava André Luiz. Na época, dizem que foi assim: Emmanuel trouxe André Luiz, apresentou para o Chico Xavier e propôs o trabalho. Iam escrever livros, ficaram ali quase um ano, né, entrando em sintonia, preparando esse grande trabalho. E aí o Chico perguntou: como é seu nome? Diz que o espírito olhou do lado e falou: como é que chama essa pessoa do teu lado? E era o irmão do Chico, que chamava André Luiz. Aí ele falou, o Chico: André Luiz, pois bem, daqui por diante você me chame de André Luiz. E aí depois ficaram sabendo, ele foi um espírito, um médico, no Rio de Janeiro, faleceu mais ou menos em 1930, 31, pelas contas ali que fazem, e aí começaram a fazer conta na época. Nossa, acho que ele foi Carlos Chagas, porque Carlos Chagas era sanitarista, mas aí foram ver, ele morreu em 34 e nunca se confirmou nada. Dizem também que ele foi amigo de Oswaldo Cruz, da época. Nunca foi esclarecido nada, porque isso não é importante. Eles até escrevem depois que André Luiz deve ter sido um médico comum, que tinha clínica, ele não era um cientista, porque num dos livros, até em Nosso Lar, eles chegam a falar, né? Clarencio, que é o orientador dele, chega a falar, na época que você clinicou, que você tratou dos seus pacientes. Então, se via que era um médico dessa época. Eles chegam até a falar num tal de Faustino Esposel, mais ou menos, ele viveu em 1920. Mas não se tem certeza de nada, e aí os espíritas ficaram mais uma vez sabendo que é bobagem isso aí. Não interessa quem foi ele, interessa as obras que ele deixou, né? E o trabalho que ele fez junto a Chico Xavier. Nós tivemos um caso também de um espírito que ele era um poeta, né, aqui no Brasil, é o caso de Humberto de Campos. E aí, quando ele escreveu o primeiro livro, através do Chico, ele assinou Humberto de Campos. E sabe o que aconteceu? A família dele queria os direitos autorais. E aí, a partir daí, ele começou a assinar Irmão X. Quer dizer,
Não interessa, irmão X, podia ser Y, podia ser qualquer coisa. Eu quis levantar essa questão aqui, até para a gente saber, né? Às vezes a gente fica tão curioso com o espírito que está se comunicando, e às vezes, quando o espírito dá o nome de uma personalidade importante que foi, é para a gente desconfiar. Porque o espírito realmente, ele sabe que o que importa é a mensagem que ele vai passar, não o nome que ele tem, o título que ele teve aqui na Terra. Quando começa a falar muito em nome, em título, pode desconfiar que o coitado está numa condição pior que a nossa. Tá bom, gente? Aí qualquer dúvida, vocês perguntem ao final. Vamos falar agora da mensagem do telésforo. Que coisa, né? Que espírito evoluído. Perceberam? O que a gente aprende com o telésforo? Olha o que ele fala para essas pessoas ali desencarnadas. Ele está puxando a orelha, não está? Ele está falando sobre a falha, que o pessoal é tudo preparado, vem tudo preparado por nosso lar, por outras colônias, e chega aqui falha, volta. Mas que linguagem amorosa, né? Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele não fala, meu amorzinho, você vai ter outra chance, nada disso. Uma linguagem firme, com foco, né? Com segurança. Olha como a gente aprende, hein? Porque muitas vezes a gente não sabe como falar as coisas. E olha, você aprende com um espírito evoluído desse, como é que você fala? Ele não finge que não vê, não passa a mão na cabeça de ninguém. Perceberam aí nessa palestra dele? Ele cobra ação, atenção, sem perder o foco e com amor. A gente percebe que é com amor. Olha, eu quero que você progrida, eu quero que você faça. Não é? É assim que a gente tem que agir, né? Com as pessoas sob nossa responsabilidade. Os filhos, os adolescentes, né? E aí, a gente aqui na Terra pergunta assim, né? De repente, você reencarnou, esqueceu tudo que estava programado, a gente vem com esquecimento, né? Se Deus faz assim, é porque tem que ser assim. Mas aí você pergunta assim, eu não sei qual é a minha missão, será que eu tenho algum trabalho a executar? Com certeza, ninguém veio aqui a passeio, ninguém está de férias. Todos nós temos um trabalho a executar. Mas às vezes a gente fica esperando grandes trabalhos, né? De nome, que vão dar nome para a gente, posição. E às vezes a nossa missão está ali nos pequenos detalhes do dia a dia, nas pequenas coisas que nós temos que prestar atenção. E nós ficamos tão distraídos, né? O nosso propósito é sempre trabalhar e evoluir. É sempre. Nós viemos aqui para isso. E espiritualmente. Porque a vida da matéria do corpo acaba por aqui. Então, o nosso propósito aqui é a evolução espiritual. E onde está o meu trabalho? Onde será que está? No centro espírita, na igreja católica, na igreja protestante? Ele aparece em todos os momentos e todos os lugares que eu estou. É só ficar atento. Nós não devemos andar distraídos. Os iniciantes do espiritismo ficam muito querendo saber o que será que eu fui noutra encarnação, né? Acho que eu vou atrás de alguém que faça terapia de vida passada. Eu queria saber o que eu fui. Mas todo mundo só quer assim ter sido rainha, rei. Ninguém quer saber se foi assassino, né? Assassino do próprio pai. Às vezes dessa encarnação. Isso aí a gente não quer saber, né? A gente só quer saber de coisa boa. E pensa bem, o que vale isso?
O passado já passou. Alguma ideia você tem do que você foi, do que você fez? Pelas suas intenções nessa encarnação, pelo seu modo de agir, pelo seu modo de ser. E tenha certeza, essa é a nossa melhor encarnação. Nós sempre fomos piores que isso, porque a gente está evoluindo. A evolução é lenta, mas é constante. Essa é a nossa melhor versão, não se iludam. Essa é a nossa melhor versão. Se Deus nos dá o esquecimento, é porque é mais útil para a nossa evolução. Já pensaram nisso? Se a gente ficasse vendo as pessoas do nosso lado e sabendo quem elas foram, e elas também sabendo quem nós somos, seria bem mais difícil. E quanto ao futuro? Aí achei uma fala de Heráclito, que viveu 470 anos antes de Cristo. Paremos de indagar o que o futuro nos reserva e recebamos como um presente o que quer que nos traga o dia de hoje. Muitas vezes a gente vê isso aí escrito, né, na internet, alguém fala, nossa, olha que ideia nova. 470 anos antes de Cristo, Heráclito, filósofo turco, já dizia isso. Quer dizer, nós temos que aprender muito, né? Temos que viver atento, então, ao momento presente. Porque a gente se perde muito nessa questão ou de ficar ligado ao passado ou de querer prever o futuro. Sabe por quê? Porque a gente quer fugir do presente, do que está acontecendo agora. Eu tenho uma indicação de um livro, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, um alemão. Esse livro já tem um tempo, acho que muita gente já teve conhecimento, mas vale a pena reler algumas coisas, alguns tópicos. Porque, veja bem, se eu quero evoluir espiritualmente, eu tenho que estar focado no meu presente, nas coisas que eu tenho para resolver aqui e agora. Por falar em aqui e agora, eu estou aqui com um livro, Aqui e Agora, que é um lançamento do José Carlos de Luca. Um momentinho só que eu vou virar a câmera aqui, vou ver se eu consigo fazer. Eu sei que o meu neto me ensinou a fazer isso, mas acho que eu não vou conseguir fazer. Deixa eu ver. Bom, eu vou mostrar ele assim mesmo para vocês. Vocês vão ver o contrário aí, né? Mas tudo bem. Olha, José Carlos de Luca, o livro chama Aqui Agora, tem essa flor de lótus na capa. Ele foi lançado agora, dia 18 de setembro. Fui no lançamento e achei que tem muita coisa importante para a gente estar refletindo. É um livro de uma leitura mais fácil, da gente compreender, e fala aqui agora espiritualidade prática para o dia a dia. Espiritualizar-se, segundo Chico Xavier, é conduzir a vida no caminho do bem, do amor ao próximo e da caridade material e espiritual. É fazer esforço constante para corrigir seus defeitos e domar seus maus instintos. Enfim, é fazer crescer o reino de Deus dentro de nós. Olha que bacana, isso o Chico falou lá no Pinga Fogo, aquela reportagem que estão sempre repetindo, é um marco para o Espiritismo, né? Aquela participação do Chico no programa Pinga Fogo. Fazer crescer o reino de Deus em nós é fazer crescer o amor em nós, fazer crescer o perdão, fazer crescer a consciência da sacralidade da vida e de todo ser vivente e de que todos nós pertencemos à mesma família cósmica e devemos trabalhar pela felicidade de todos os seus membros indistintamente. Aqui a gente falou muito e a gente se distraía, a gente acaba se distraindo muito na vida,
com o passado e o futuro e com a aquisição de bens. Nós damos muita importância ao ter, mais do que ao ser. Mas não podemos esquecer, gente, que os bens materiais, eles são importantes para nós. Fazem falta determinada na vida. Mas nós não podemos deixar que as coisas materiais tomem conta de nós. Nós devemos possuir as coisas materiais e não deixarmos ser possuídos por elas, não é mesmo? Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Aqui eu vou até ler alguma coisinha do livro do De Luca, vou pedir licença para vocês, porque achei muito interessante. Ele começa dizendo assim no capítulo 2 do livro, que chama Aqui e Agora. Com muita frequência, em conversa com amigos e familiares, para tentar justificar uma certa ausência de nós, afirmamos que nossa vida está uma correria. Já viram isso? A gente fala constantemente do que é que nós estamos correndo, né? E, de fato, está na maioria das vezes. Vivemos num ritmo muito acelerado, temos que atender inúmeras exigências e assim ficamos assoberbados, sem pausas, atolados de afazeres, compromissos e metas. Tudo isso, porém, tem um alto preço. Nós frequentemente ficamos tão ocupados que nos esquecemos do que estamos fazendo ou de quem somos. Conheço muitas pessoas que dizem que se esqueceram até de respirar. Quer dizer, uma maneira de dizer que está muito assoberbado, né? Nós nos esquecemos de olhar as pessoas que amamos e de apreciá-las até que elas desapareçam. Aí nós vamos lembrar de como fez falta, né? Até mesmo quando temos algum tempo livre, não sabemos como entrar em contato com o que está se passando dentro de nós. Por isso, ligamos a televisão, pegamos o telefone como se fôssemos capazes de fugir de nós mesmos. Eu acho que todas essas orientações vão nos ajudar a trabalhar mais a nossa espiritualidade, o nosso ser, conhecer a nós mesmos. Dentre os inúmeros prejuízos desse modo atribulado de viver, o qual costuma nos tirar do aqui e agora e nos deslocar para um instante futuro, está a desconexão com nós mesmos, com as pessoas à nossa volta e com as tarefas que realizamos. Muita coisa fica no piloto automático. É bem isso, né? E isso fatalmente nos leva a experimentar um vazio interior, acompanhado de tédio, ansiedade, empobrecimento das nossas relações afetivas e ausência de satisfação com as nossas tarefas. Estão se identificando? Não é bem isso? Enfim, há muita atividade e pouco envolvimento com a vida. Há muita superficialidade e pouca essência, o que nos leva a um adoecimento como seres humanos. Estamos acelerados para encontrar a felicidade em algo que supostamente está para acontecer. E, enquanto isso, a vida passa por nós. As pessoas passam por nós, as oportunidades passam por nós. Uma criança sorri para nós, uma linda canção toca no rádio, o espetáculo do pôr do sol acontece bem diante dos nossos olhos, e nós perdemos a capacidade de contemplar esses e outros pequenos milagres que diariamente nos visitam. A gente se identifica aqui em cada trecho, não é mesmo? Aqui o De Luca continua contando um caso que ele ouviu, viu no livro de Chico Xavier, e que achou muito interessante.
Que o Chico, certa feita, sabe, ele era médium, mas ele trabalhava, né? Tinha o trabalho dele, tinha que tomar o ônibus, a condução e ir para o seu trabalho, cumprir horário, cumprir tarefas. Mas ele ia indo num certo dia tomar o ônibus e uma criança de mais ou menos uns 5 anos começou a gritar: tio Chico, tio Chico, tio Chico. E o ônibus estava se aproximando, não ia dar tempo da criança chegar se ele tomasse o ônibus. Aí o motorista parou, ele falou: olha, pode ir, depois eu tomo o próximo ônibus, que essa criança está me chamando, deve estar precisando muito de mim. Aí essa criança veio se aproximando, ofegante: tio Chico, te fala, meu filho, o que é que você quer? Ai, tio Chico, eu queria tanto ganhar um beijo seu. E Chico disse que esse foi um dos melhores momentos da vida dele. Quer dizer, olha, ele largou, né? Chegou atrasado no trabalho, teve que pegar um outro ônibus, um transtorno completo para receber o abraço, o beijo de uma criança. Então, falta muito essas pequenas coisas, esses detalhes da nossa vida. Dar mais atenção para as pessoas, dar mais atenção para o que nos rodeia, prestar atenção em nós mesmos, porque nós não prestamos atenção em nós. Nós estamos sempre correndo, às vezes nem sabemos do quê. Você quer ver a época da correria agora, quando chegar perto do Natal, né? Já está todo mundo falando: ai, está correndo, daqui um dia é Natal. E aí todo mundo até se esquece do significado do Natal, quer correr para fazer as coisas, né? E de que maneira a gente pode fugir desse estado de quase inconsciência de nós mesmos e de tudo que nos cerca? Parece-me que a resposta não pode ser outra, é tornar-se consciente, estar atento e acordado para o momento presente, tocar a vida profundamente em cada instante, como recomendam muitos filósofos, muito orientadores, né, budistas, prestar atenção no aqui e agora, né? Em todas as nossas atividades, estejamos conscientes do que estamos fazendo. Precisamos nos reconectar com nós mesmos, reconectar-nos com a vida à nossa volta, incluindo tudo e todos que nos cercam. Eu acho que quando o Telésforo dá aquela chamada para todos ali, é disso que ele está querendo dizer. Presta atenção em você, presta atenção no que você está fazendo. Quais as instruções que você recebeu? A gente não pode não saber ao certo ali todas as instruções, mas está gravado em nós. E a gente repete: nós não viemos à toa, nós não viemos a passeio. Nós temos que prestar atenção no trajeto, temos que prestar atenção em nós. Aí ele sugere aqui no final desse capítulo que a gente faça aquela respiração consciente, feche os olhos, respira finalmente, presta atenção em você, no movimento da sua respiração, nos batimentos do seu coração. Eu tenho certeza que muita gente aqui faz tempo que não faz isso, porque está na correria do dia a dia, porque tem que tomar metrô, porque tem que tirar o carro de estacionamento. Eu vou dizer para vocês, na minha idade, eu já consigo fazer um pouco mais, né? Já estou aposentada. Oi, Deli. Oi? Poderia ficar a noite inteira te escutando aqui, mas É verdade. um minutinho. Mais um minuto, tá? Certo, certo. Gente, por falar em mais um minuto, eu queria falar uma pergunta que ele fala no outro capítulo, que eu acho interessante. Se a vida te avisasse agora que falta 1 hora para você desencarnar, do que é que você teria arrependimento de não ter feito? Pensa nisso. Até a próxima. Beijo.
Ai, que delícia, né? Deixa eu mudar aqui, que delícia. Tanta coisa e essa reflexão que você deixou aí no final, Ideli. Peraí, deixa eu mudar aqui. Reflexão importantíssima, mas a gente vai falar mais a respeito. Agora, passamos para nossa Ritinha, fazendo aí o segundo comentário da noite. Rita, fica aí à vontade, pode abrir seu áudio. Boa noite. Boa noite, todos bem? Bom, o título já é forte, né? Advertências profundas. E a Ideli falou de Humberto de Campos. Interessante a sintonia, Ideli, porque eu trouxe aqui um outro livro de Chico, o livro Boa Nova, que Humberto de Campos, nesse livro, ele traz muitas informações que nós não temos nos evangelhos. É um livro muito gostoso, que poderia ser estudado, né? E aqui eu lembrei, como eu estudei esse capítulo há pouco tempo, eu lembrei, né, de colocar aqui para a gente. Nesse livro tem um capítulo que fala da infância de João Batista e Jesus, o encontro que eles tiveram na infância. Aí relata, né, a conversa da Maria com a Isabel sobre os filhos, tal. Aí elas saem à procura dos meninos e elas encontram os meninos sentados, conversando, e Jesus apontava a região para o João, né? Naquela época eles estavam em Nazaré, e ele apontava. E Humberto fala que era como se fosse o general planejando a luta com seu maior soldado, João. Aí Humberto fala um pouco de João, fala que João ainda carregava seus vícios, né? Ele não era um espírito, ele era um espírito em progresso ainda. Ele não era do grau evolutivo de Jesus. Olha que interessante. Ele era um mensageiro, gente. Ele era um mensageiro que foi preparado para uma missão especial. Era preparar o caminho para Jesus. Olha, também era um mensageiro. E aí, a gente voltando para os mensageiros, a gente vê que o Telésforo fala de centenas de companheiros que partem como mensageiros, mas os resultados não são os esperados. E ele fala também, né, que não é só do nosso lado que são preparados mensageiros, de outras colônias também. O que acontece? Por que disso? O homem, quando chega na matéria, ele acaba se corrompendo. Ele não consegue vencer os próprios vícios, né? E João trabalhou esses vícios. Foi uma luta muito grande. E ele venceu. Ele cumpriu com o compromisso que ele assumiu. E não era pequeno esse compromisso, né, gente? E a gente vê Jesus, mesmo Jesus que viveu entre os homens, ele se confraternizava com os homens, ele frequentava casas de ricos e pobres, conversava com todos, e ele não deixava se contaminar com o que tinha ao redor. Ele era firme no propósito. E Jesus disse: vós sois deuses, tudo que eu faço podereis fazer. Ele alertou: vocês também podem fazer. E a gente vê mensageiros como exemplos que tem nesse livro, que não tem a responsabilidade que João carregou e fracassa. O que acontece? Aí a gente faz a seguinte pergunta: mas seria muito mais fácil se eu lembrasse, né? Poxa, a gente escuta muito isso na doutrina. Por que eu não lembro? Seria muito mais fácil se eu lembrasse, cara. Como que vai cobrar uma coisa que eu não lembro? Se eu lembrasse, onde estaria meu mérito? Eu faria por cobrança ou por amor? E o que Jesus pediu? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu não faria por amor.
Eu faria porque tinha uma cobrança aí. Eu lembrava do que eu prometi, então eu tenho que cumprir o que eu prometi, né? Esse livro fala muito da mediunidade. A mediunidade, ela é uma grande ferramenta para sermos mensageiros de Jesus, mas quando bem usada, que é o que Telésforo fala aqui. O povo, presta atenção, né? E aí nós vamos dar um exemplo aqui de um grande mensageiro, né? Um grande médium. Vamos pensar um pouquinho na doutrina espírita. A doutrina espírita, ela abrange a filosofia, a religião e as ciências. Beleza? E Chico Xavier? Ele foi um grande mensageiro, porque através da mediunidade, ele deu oportunidade a 3 espíritos, 3 mensageiros. André Luiz, que trouxe as ciências e o mundo espiritual. Humberto de Campos, que trouxe a filosofia. Olha que interessante. E Emmanuel, que trouxe a religião, o evangelho. Fora os outros, né? Fora os outros espíritos que também trouxeram muitas mensagens através do nosso grande mensageiro Chico Xavier. Então, você vê, aqui nós temos 4 mensageiros trabalhando juntos, um encarnado e 3 desencarnados, que trouxeram tantas informações. E Chico Xavier, com isso, ele nos deixa a seguinte mensagem: mediunidade não é título, é responsabilidade. Que é o que o Telésforo fala nesse capítulo. Uma vez, eu escutei a seguinte frase. Olha que frase profunda. Entramos para o Espiritismo sem que o Espiritismo entre em nós. E como nós vemos pessoas falando da doutrina sem conhecer? No meio espírita, nós vemos palestrantes, nós vemos dialogadores, nós vemos médiuns à frente de trabalhos mediúnicos que não conhecem espiritismo. Pasme, é verdade. E é uma dó, dá muita dó, porque a doutrina, ela nos foi trazida através de muita pesquisa. Não foi um homem que trouxe. Foi uma equipe de mensageiros que trabalhou, que planejou. A doutrina, gente, as pessoas esquecem, mas a doutrina são escritas e livros. E precisamos aprender a levar a doutrina para dentro de nós. E só conseguimos isso estudando. Aí vem as desculpas. Ah, mas eu não tenho tempo, que nem a Ideli falou. É muita correria. Não tenho tempo. Tá bom. 10 minutos por dia você tem tempo? Tem 10 minutos livre? Aí você pega 10 minutos e multiplica por uma semana. Quanto tempo dá? Mais de 1 hora. Não dá para fazer uma leitura? 10 minutos por dia? Nós estamos aqui reunidos cada 15 dias. Olha o exemplo. Cada 15 dias estamos aqui reunidos, cada um na sua casa. Deixamos as nossas preocupações do lado. Ficamos aqui reunidos 1h30 e focamos no conhecer. Não é? E aí eu faço a seguinte pergunta. Cada um, o que a doutrina espírita trouxe para cada um de nós? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu falo de mim. Eu conheci a doutrina espírita com 19 anos. De lá para cá, li muitos livros, assisti as palestras, depois comecei a frequentar. E olha, ela sempre foi a minha força. Passei por muitos desafios, ela sempre me fortaleceu, me deu coragem para continuar. E aí eu pergunto, o que podemos fazer por ela? Temos gratidão
pela doutrina que nos consola, que nos auxilia, o que podemos fazer por ela? Em primeiro lugar, conhecê-la. Em segundo lugar, levá-la adiante, mas levar adiante com a verdade, né? E uma coisa que a gente vê muito isso no meio espírita também, que nós não somos indispensáveis para o espiritismo. É o contrário, é o espiritismo que é indispensável para nós, né? E aí lá no livro, tem um livro do Emmanuel, são várias mensagens de Emmanuel, André Luiz, né? Chama Estude Viva. Tem um capítulo que ele fala o seguinte: para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Mas para divulgar precisamos conhecer. Precisamos ser exemplos, ter atitudes, ação, ter palavras. Só conhecer para isso, né? E é que nem ele falou, né? Não precisa fazer grandes trabalhos mediúnicos. É melhor sermos mensageiros trazendo verdade e fazendo trabalhos pequenos do que ser um grande médium levando a mentira e fracassando no trabalho, né? É o que o Telésforo fala aqui. Olha os médiuns fracassados que a gente vai começar a conhecer a partir desse capítulo. Bom, estou terminando. E no final desse capítulo, Vicente fala que Aniceto considera o trabalho útil toda conversação sadia. E ele ainda fala que pelas nossas palestras construtivas recebemos também remuneração. Que nem o Radamés falou, nós estamos recebendo remuneração, gente. Estamos aqui reunidos 1h30. Olha que beleza. E aí o André, né, pergunta, e se eu voltar àqueles assuntos inferiores da Terra? Vicente fala, o prejuízo seria só seu. Perca seu tempo. Que é o que ele falou. Perdemos tempo. Né? A evolução, ela é pessoal. Ela é intransferível. Jesus não consegue transferir a perfeição dele para nós. É o nosso esforço. E olha como nós somos importantes. A evolução do planeta depende do nosso esforço. É com esforço, com o nosso esforço, que alcançamos o coletivo. Vocês já pararam para pensar nisso? É cada um fazendo a sua parte. Né? E aí a gente começa a analisar, que nem ele falou, o quanto somos mensageiros. Nós podemos não ser mensageiros com compromissos e com os fracassos desse livro. Também não somos mensageiros como João, como Chico, como André, Emmanuel, Humberto. Nós somos sim mensageiros. Nós estamos aqui. Nós estamos na doutrina que é a promessa de Jesus. Nós já não estudamos isso? O que Jesus disse quando ele estava para partir? Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E veio a codificação, a doutrina espírita. Trazer tudo aquilo que Jesus não pôde falar naquela época. Né? Então, nós temos muito que aprender. E agora, a partir de agora, nós não somos só ciscos. Nós somos ciscos e mensageiros.
É isso aí, gente. É o que eu tenho. Foi rapidinho, né? Rapidinho, passa rápido mesmo. Obrigada, Rita. Deixa eu só mudar aqui. Muito bom, muito gostoso ouvir. E uma delícia, eu também reforço aí a recomendação para o livro Boa Nova, que é apaixonante. E agora, vamos aos nossos comentários, às nossas perguntas, aquilo que vocês desejam colocar de observação nesse capítulo que, para mim, eu entendo ele cheio ali de informações, riquíssimas informações para nós. Alguém gostaria de começar? Fazer a primeira observação? Eu vou pegar aqui a primeira, como sempre eu digo, vamos lançar a isca, né? E a primeira questão que vem é o seguinte, deixa eu ver onde é que está. A pergunta é, o que seria o recolhimento indevido daqueles que temem o atrito humano? Isso está na primeira e na segunda página, não é? Se eu não me engano, eu estava até vendo aqui. O que seria o recolhimento indevido daqueles que temem o atrito humano? O Radamés, no resumo, até falou, né, dos que temem e se recolhem, desistem. Mas tem aí um recolhimento indevido por esse medo. Vocês gostariam de comentar, Rita e Deli? Alguém? Esse recolhimento indivíduo seria mais ou menos assim um exemplo de uma pessoa que queira se isolar de todo mundo e morar num lugar lá, por exemplo, no meio do mato. Só que, assim, pelo que eu entendi, assim, a grosso modo, a pessoa que ela se recolhe de uma certa maneira assim, ela não evolui, né? Porque é perigoso isso para a gente, porque eu acho que a evolução do ser humano depende do outro, né? Assim, eu não sei se eu entendi muito bem o termo recolhimento indevido, né? Do atrito humano. Mas, assim, o que me veio na cabeça foi isso daí, o exemplo de uma pessoa que né, que se retira do meio de todo mundo, só que ela também fica inerte, né? Ela não cresce, porque ela depende do outro para evoluir, né? Uhum. Entendo, aí você está trazendo esse recolhimento mais, digamos assim, material, né? Que não Sim, o psicológico, o da consciência, né? Que até esse capítulo ele fala, né? Você foge da consciência do seu dever. sim, dever. Eu fico pensando se primeiro, a questão do atrito humano seriam das relações, né? Então, eu evito, porque as relações basta ter dois para dar confusão, né? Então, vai dar um atrito ali, então eu fujo do atrito porque eu não quero confusão. Às vezes a gente encontra pessoas, né? Eu não gosto de discussão. Então, a pessoa prefere calar porque ela não vai. Então, para ela, é uma questão até de economia, eu penso, economia mental. Eu falei, não vou gastar energia com isso. E aí eu entendo, aí sou eu dizendo, vários fatores aí nessa economia. Mas esse indevido aqui, eu fico perguntando se tem alguma relação com o livre-arbítrio, né? Porque, ok, todos nós temos as nossas tarefas, não é? Então, esse grupo aí está sendo preparado, está ali assumindo uma tarefa, como todos nós, né? As meninas deixaram bem claro, todos nós temos as nossas tarefas, nós não estamos aqui de passagem, né? Dando um oi, deixa eu ver, né? Que cara tem esse planeta aqui? Não, a gente vem porque tem uma finalidade, um objetivo aqui. Eu até agora lembrei dele, quando você estava falando sobre isso, né? Sobre qual é a minha missão, né? Qual é a minha tarefa, qual é o meu objetivo aqui nessa encarnação?
para mim fica muito claro que é assim, onde me dói é o que eu devo consertar. Então, se eu sou uma pessoa muito irritada, pode observar que é a irritabilidade aí que precisa ser trabalhada. Se é a impaciência, a intolerância, se eu estou sempre criticando, né? Então, posso observar que é essa a minha tarefa. Então, nós temos nas nossas características, né? Vocês disseram isso, acho que a Ideli reforçou isso, nas nossas características, na nossa postura, a gente identifica qual é o nosso objetivo, né? Qual é a nossa missão, não é? É se melhorar. E aí, cada um, dentro aí do seu pacote pessoal, analisa o que precisa se melhorar. Então, quando eu vejo aqui ele falando desse recolhimento indevido, eu fico aqui tentando fazer uma relação com o livre-arbítrio. O que vocês acham? Eu fico aqui lançando ideias, gente. Então, eu tenho um livre-arbítrio, então eu posso ou não, né? E aí eu estou com medo, meu livre-arbítrio diz, não vou utilizar aí, eu estou imaginando até um aspecto, mais uma mediunidade mais ostensiva. Eu tenho medo, tenho receio, eu recuo. Não quero, não vou entrar nessa seara. Então, me recolho. Mais ou menos por aí? Alguém? Oi, Antônia. Oi, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Quando você estava falando, desse recolhimento indevidamente, eu estou entendendo dessa forma, que é bem, a pessoa tem, né, cada um tem sua tarefa, né, a cumprir, e aí a pessoa entra naquela de, não, só vou até aqui, né, não faço. É igual quando a gente contrata um colaborador, que tem uma mega capacidade, né, Sim. de aprendizado, e ele pode fazer várias outras coisas, mas ele se limita a fazer só até uma determinada tarefa, porque ele não quer, não vou aprender mais essa tarefa, porque eu vou ter mais responsabilidade, eu vou ser mais cobrado, né? Verdade. Então, eu acho que no caso desses mensageiros aqui, né, que fracassaram, né, que precisa voltar para fazer, e aí esse recolhimento indevidamente, eu imaginei muito nisso, de a pessoa, não, eu vou só até aqui, né? Aqui tá bom, não vou além, né? Que é para não mostrar que eu sei mais coisas, né? Eu só vou até aqui, que eu fico recolhido, que é mais fácil, né? Vai pelo caminho mais fácil, vamos dizer assim. E aí acaba tendo esse recolhimento e não cumprindo a tarefa até o fim. Sim, realmente, pode ter, não cumprir por medo, né? Insegurança, tá ali, não vou além, não. Fica ali na zona de conforto, como dizem, né? Na famosa zona de conforto, né? Eu só vou até aqui, que aí além vai dar mais trabalho. Então, eu não quero mais trabalho, eu quero só até aqui. O dever, né? O dever dói. Muito bom. Obrigada, Antônia. Obrigada, Alessandro. Fernanda. Eu sempre digo o seguinte, Yolanda, para aprender, você tem que ter humildade, né? Então, às vezes a pessoa é tão orgulhosa que ela não quer falar de medo de pagar um mico, de errar. Eu, por exemplo, nunca sofro com isso porque eu falo muito, né? Mas eu digo que eu dou minha cara a tapa, porque às vezes eu posso dizer alguma coisa indevida, mas eu vou aprender com isso. Agora, tem gente que não tem essa coragem, essa ousadia, e aí ele acaba se retraindo mesmo. Sim. Né? Ele falta aquela coragem, falta aquela ousadia para ele tentar uma coisa nova, para ele fazer uma coisa nova. E é disso que é feita a vida, né? A gente tem que usar, tem que aprender, tem que fazer. Como ter orgulho, né? Não vou falar porque pode ser que alguém vai rir ou vou ser julgado. Sim. Então, é melhor eu ficar quietinho, assim, né? Fingir que sabe, né? Então, a pessoa fica ali fingindo que sabe. Verdade, maravilha. Fernanda, querida, diga. O Radamés também abriu o áudio dele. Eu não ouvi. Abriu e fechou, né, danadinho? A gente pega ele na curva. Radamés, você quer falar antes? Que eu sou tímido, então eu fico quieto. Quer seguir? Pode seguir, Radamés. Você quer falar primeiro, Fernanda, senão...
Não, é soberania, sua palavra primeiro. Segue, Radamés. Soberania segue. moral, autoridade moral, Radamés. Essa foi boa. Ai, 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 ai. Não, eu acho que o pessoal tocou exatamente no ponto, né? E você, muitas vezes, não querer ir além. Uhum. Ele fala aqui no livro que são grandes instrutores, mas eles acabam ficando quietos em função do atrito que ele prevê pela frente. Depois ele completa que se Jesus fosse esperar os homens estarem no ponto de evolução bom para poder descer, ele não teria descido. Ele preferiu se juntar aos mais simples e aos mais pobres de espírito, mas ajudá-los nessa ascensão espiritual. Então, a pessoa tem que realmente encarar uma barra pesada, porque você vai ser incompreendido, você vai sofrer, né? Vai ter que fazer muita coisa. Como a Antônia falou, né? Quanto mais você puxa, mais te jogam Sim, carga em cima. exatamente. Né? Isso não tem jeito. Isso acontece mesmo. Eu costumo brincar com a turma quando eu converso, e eu falo que a gente, assim, você tem 2 cavalinhos lá no pasto, e você precisa pegar um para andar. Um é bravo da coice, então você deixa ele quietinho lá e pega sempre o bonzinho. Esse é o que vai sofrer mais. É esse que vai trabalhar mais. É esse que vai trabalhar mais. Mas eu queria só fazer assim um trechinho do livro Palavras da Vida Eterna, de Emmanuel, na lição 131, que chama-se Diante do Conformismo. Então, Emmanuel diz o seguinte, que há conformação e há conformismo. Conformismo é o sistema de ajustar-se a alguém a todas as circunstâncias. Conformação é a submissão voluntária e serena da pessoa às agruras da vida. Então, existem os discípulos de Jesus, conformados e conformistas. Os conformados são fiéis às disciplinas que o mestre lhes aconselha. Então, eles se conformam com a disciplina que o mestre nos coloca. E os conformistas adaptam-se mecanicamente às convenções e ilusões que lubrificam os mecanismos das conveniências humanas. Ou seja, ele não vai da valsa, ele foge da tarefa e vai se esconder nas benesses que a matéria possa nos trazer. E por aí vai. A lição, que não vou ficar lendo, são 2 páginas, mas quem puder ler a lição 131, eu acho que isso nos mostra também, né, que nós não podemos fugir da nossa tarefa. Muito bom, gente. Obrigada, Radamés. Deli, Fê, pode falar. Não, eu ia trazer exatamente o contexto do livro, né, que foi o que o Radamés trouxe, porque, é claro, eu também concordo em todos esses contextos, né, que foram apresentados, mas o livro traz um contexto bem específico, que são dos grandes instrutores, e ele coloca, né, aqui no começo do 3º parágrafo, pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas no outro lado do véu. Então, quando ele coloca, né, os grandes instrutores nos fluidos da carne, não lembro se foi a Rita ou se foi a Ideli que colocou, quando a gente chega na carne, muita coisa muda, né? A maior parte das concepções, elas mudam. Então, isso faz com que realmente o espírito se amedronte diante desses problemas de relação que aparecem. Nós sabemos, nós enfrentamos, nós temos nossos medos, que são diversos, né? Acho que todo mundo poderia citar aqui alguma situação em que não quero ir para frente, prefiro, como você falou, Yolanda, prefiro não discutir, não vou gastar minha energia, e não é por mal, né? Tem inúmeros fatores que nos levam a isso. Mas quando ele coloca o indevidamente, talvez esse indevidamente retome justamente não se lembrar do que foi acordado antes, né? Então, eu acho que o indevidamente também pode retomar esse esquecimento. E quando ele coloca na concepção que lhes é própria, então esse recolhimento
o espírito se fecha, né? A pessoa se fecha justamente naquela verdade que ele considera que ele toma para si. E aí, como o Radamés colocou, que foi a associação que eu fiz, ele traz justamente a concepção de Jesus, que é a verdade eterna, nós sabemos disso, né? Que é a pura verdade. Então, a gente se fecha, a gente se recolhe por medo numa verdade que a gente tem para si, porque a gente não alcançou toda a verdade ainda. E se esquece a mais pura verdade que já nos foi apresentada, que é a verdade de Jesus, né? Que desceu para nos auxiliar, nos colocou ali, não vamos colocar em pé de igualdade espiritual, porque existe uma distância muito grande, sim, mas desceu para nos ensinar. Então, também era só para trazer esse contexto do livro. Exatamente. E quanto a Rita trouxe, né, só para complementar, ela até fala, não seria mais fácil a gente se lembrar? Achei ótima essa pergunta, Rita, não seria muito mais fácil? Mas onde vai estar o nosso mérito? Eu anotei tudo isso, porque às vezes a gente se cobra, né? Ontem mesmo, na aula de educação mediúnica, acho que o Ale vai se lembrar, a gente estava falando sobre o desenvolvimento de virtudes, né? Aquisição de virtudes, e aí o Jeff pegou e falou assim, a gente tenta a todo custo porque a gente sabe da nossa responsabilidade. Aí a reflexão que a gente fez foi só por isso, foi isso, né? Mas é só responsabilidade ou a gente também tem que fazer por nós mesmos, né? Pela nossa própria transformação moral, por amor e pela nossa evolução, né? Não impor, né? Conseguir a todo custo, isso, mas deixar ela ser feita de uma maneira natural para que realmente a gente incorpore essa virtude e essa transformação. Maravilha, obrigada, Fê, obrigada. Apontamentos importantes. Eu já disse para vocês que, a partir da minha imperfeição, eu vou buscando justificativas ali, né, para a minha zona de conforto. E aí, quando eu pego o texto, lembrando que Jesus não exige, né, só que aí, olha só como está lá, deixa eu pegar aqui, que fala que Jesus não espera que atinja as glórias, né, e logo na frente ele fala, não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele. Então eu vou me apegando, então Jesus não exige que eu esteja ali igual a ele, só que fala imediatamente. Então não fique na zona de conforto por muito tempo. Imediatamente ele não exige, mas ele está dando empurrãozinho ali, porque a gente tem que sair da caixinha, né? É bem interessante isso. Alguém mais? Gostoso assim, gente. Alguém mais tem alguma colocação? Olha o tempo, nós temos. Não? Eu vou trazer, então, só o segundo aqui, que eu entendo, mas eu quero ouvir de vocês, que eu acho que pode ser até mais simples. Logo adiante, ele fala assim sobre... Eu vou pegar o trecho aqui, que estou bem olhando para ele. Tem o parágrafo nessa segunda página, que fala: abstraindo-nos das necessidades imensas de outros grupos, procuremos identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. Que outros grupos são esses que não devemos ali, né, priorizar? Procuremos identificar. Nossa prioridade é identificar as falhas existentes naqueles grupos afins conosco. Lançada a isca aí, gente. Alguém? Fê, você estava balançando a cabeça, eu vou passar para você. É que eu estou vendo pelo celular e eu estou muito confusa pelo celular. Está me dando labirintite isso aqui, gente. Muito bem. Logo adiante, ele fala para nós focarmos, né, nas nossas relações, nos mais próximos. Então, esses grupos afins também são os núcleos mais próximos, falando enquanto encarnados, né? Porque, às vezes, vou dar um exemplo assim, bem... para tentar a gente identificar alguma informação ou chegar num ponto em comum.
Às vezes a gente fica falando, né? Ah, vamos mudar, vamos melhorar, vamos reformar, porque afinal de contas a Rita falou que o planeta só melhora se todo mundo melhorar. Então é nossa responsabilidade. Vamos salvar o planeta. E aí dentro de casa, né? Com o marido, com a esposa, com a filha. Então com o planeta eu estou lá cuidando bonitinho, não é? E os mais próximos eu não estou dando atenção. É essa relação, talvez? Eu acho que é muito importante, como você acabou de dizer, a gente estar aberto às mudanças, os comportamentos, porque são, lógico, né, várias gerações que realmente pensam diferente, né, têm os costumes diferentes, as crenças diferentes. Então, assim, até no trecho desse capítulo também passa pra gente, né? Que a ignorância é mãe das misérias, das fraquezas e dos crimes. Sim. Então, assim, você não é obrigado a aceitar e concordar com o próximo. Já por isso nós temos o livre-arbítrio. Então, assim, eu creio que, lógico, né, é uma faculdade, assim, que Jesus nos deixou, que Deus nos deu, da comunicação. Então, assim, antes um exemplo de partir para uma agressão, como nós vemos em nossa sociedade todos os dias, eu creio que seja muito importante você usar a fala, o discurso, a conversa, as palavras, porque às vezes você pode estar assim ajudando ao próximo com aquilo que você sabe, com o conhecimento que você tem, com aquilo que você aprendeu, tanto dentro ou fora da doutrina. Então eu acho que é isso, nós temos que saber ouvir e saber falar ao mesmo tempo e não sermos ignorantes, mas sim escutar, debater, falar, às vezes ouvir os dois lados da moeda, como dizem, né, para poder chegar num acordo assim de uma solução de um problema, de uma dificuldade, até mesmo assim nos nossos lares. Eu vejo que é isso. Oh, maravilha, obrigada, Fábio. Aquilo que a Rita falou, né? Da importância de ir atrás do conhecimento. Buscarei a verdade, e a verdade salva nós, não é? É assim. Que mais? Esse ponto aqui, acho que dá para tirar mais alguma coisinha. Alguém? Oi, Francisca, pode falar. Temos ainda uns minutinhos. O seu áudio, Francisca, pode ligar? Isso, eu acho assim, isso. Maravilha. Acho assim, que diante de tudo que ele falou, é verdade. A gente, às vezes, né, para poder não... ficamos omissos a muitas coisas que também nos ocorrem e a gente não quer se envolver para poder ou não dar confusão, ou não dar... E muitas vezes a gente pode ajudar para evitar, né, muitas coisas erradas, muitas tragédias também, né? Então, a gente se depara com esses desafios no dia a dia, e se a gente perceber, todos os dias há um desafio, a todos os dias nós temos que olhar, e às vezes nós não observamos, né? Deixamos passar batido, ou um parente que está em aflição, ou as pessoas do prédio mesmo, né? Sim. Que você vê, o convívio mesmo, às vezes, ou um vizinho, ou um síndico mesmo do prédio, ou... Às vezes precisa realmente de uma palavra amiga e você às vezes passa batido e você às vezes não ajuda, não para ouvir ou aconselhar, né? Então, às vezes a gente não quer se envolver para poder, não, isso daí não me pertence, e pertence, né? Porque todos nós vivemos numa sociedade. Então, isso é um treino diário que a gente tem que fazer constantemente e que às vezes a gente realmente se recolhe, se fecha, né? No contexto no geral, para poder não se envolver falando, não, esse daí não é meu problema, é problema do outro, sendo que também é meu problema, eu também estou ajudando no geral, né? Porque todos nós estamos, né, a uma ressonância magnética no planeta e na sociedade que nós vivemos. Então, quando a gente vemos ou um noticiário ou uma situação, não me pertence, mas a gente é nisso que a gente tem que parar e orar, não, que Jesus ilumine e envolva para poder resolver da melhor maneira possível, né? E resolver aquela situação, né?
que a gente vê que a oração ela é muito importante. A gente Verdade. fala que não, mas quando a gente vibra, né, é engraçado como essa ressonância magnética chega para a gente. Se alguém está doente, mas a gente ora, é engraçado, porque a gente escuta de um amigo ou escuta de um familiar, olha, aquela pessoa melhorou. Por quê? Por causa da oração. A gente pensa que não tem poder, mas tem, gente, tem muito poder. Então, a gente fala, não, aquilo não me pertence, essa situação não me pertence, né? Coisas horríveis estão acontecendo, mas é nesse momento que a gente tem que orar, né? E a gente parar mesmo e falar, não, por que está chegando até a mim essa ressonância, essa situação ruim? Mas é porque nesse momento eu tenho que parar e orar, né? Nesse momento eu tenho que parar e fazer algo, alguma coisa. E muitas vezes a gente fala, não, não me pertence, não me cabe a mim. E pertence e cabe sim. Né? Assim, é um treino, é muito sutil, acaba sendo muito sutil, mas que a gente às vezes deixa passar batido. Né? Essa é a minha colocação. Maravilha, obrigada, Francisca. Acho que foi um lembrete bem importante da oração, né? Que podemos sim contribuir, no mínimo e com força total, com a oração. Maravilha. Oi, Sandra, diga. Eu achei interessante quando ela falou a questão de síndico, porque eu sou síndica aqui do condomínio há 5 anos, né? E realmente é como ela fala, as pessoas acabam te vendo como, como que eu vou falar assim, é o salvador da pátria. Você vai resolver tudo, né? E você encontra muitas pessoas hoje em dia carentes de atenção, carentes de tudo, gente. A gente escuta, assim, reclamações de vizinhos absurdas, e se você não souber conduzir a situação, você vai criar mais atrito. Então, eu acho que quando a gente se coloca nesse lugar que nem eu estou hoje, você tem que ter muita sabedoria, porque você vai receber tudo quanto é tipo de energia. Sim. Então, você tem que estar sempre orando, como essa amiga falou, né, a Francisca, porque se você não estiver bem estruturado, se você... porque tem gente que chega nervosa, com os 2 pés no peito, querendo que você resolva a situação dela. E o que você tem que fazer? Você tem que parar, escutar, deixar ela esbravejar, deixar ela soltar os demônios dela, como diz o outro. E depois você vai com calma, não entra na sintonia dela e tenta colocar, né, tudo em pratos limpos. E na maioria das vezes, graças a Deus, eu tenho conseguido chegar num consenso, né? Mas o que eu sinto é muita falta de empatia com o próximo. Aqui dentro do meu condomínio, eu sinto isso. As pessoas ficaram muito... é o meu umbigo, entendeu? É um imediatismo, eu quero para agora, eu quero que resolva a minha situação, sem ver se o que eu vou fazer por você pode acabar prejudicando as outras pessoas que convivem com você. Então, é muito complicado, mas é o que ela falou, tem que estar sempre orando, porque senão a gente acaba se perdendo. A vigilância, né? A vigilância que nos protege, e a oração ali que consolida. É isso mesmo. Maravilha. Bem, gente, muito gostoso. Vamos lembrar que nós temos a surpresa para o final, precisamos deixar uns minutinhos aí para desvendar o mistério. Acredito que todos... Alguém gostaria de um minutinho para fazer mais alguma colocação? Podemos encerrar? Podemos. Agora a ansiedade bateu. O que é que nós temos, Ideli? Conta para a gente. O que é que nós vamos fazer agora? Senhores, fiquem nos seus lugares. Pode abrir o... Isso, Ideli, vai lá. Nós vamos sortear um livro, um exemplar desse livro do José Carlos de Luca. Aqui agora, Espiritualidade para o Dia a Dia. Vamos ver quem será o feliz ganhador. É um livro recém-lançado, está muito gostoso. Vamos ver aí, sortear. Como que vai ser o sorteio? Nós estamos aqui, somos 15 aqui hoje. Nós vamos seguir a sequência ali, né, Fê, dos participantes na lista, né? A sequência dos participantes na lista, que foi pela ordem de chegada. E então nós vamos utilizar um sorteador aqui, que eu já vou compartilhar com vocês, que ele já está na tela.
Só um minutinho. Não está indo ainda, né? Espera só um pouquinho. Aqui. Então, uma forma bem simples, que a nossa Fê indicou, nós vamos colocar aqui, sortear um número entre 1 e 15, correto? Todos... Ah, será que é manual? É. Concordam todos que é de 1 a 15? Está correto isso? Perfeito? Tudo bem, Fê? Podemos sortear? Oi? Podemos sortear? É Tem isso? que ir pela lista que aparece aí para você, Yolanda, porque para cada um vai aparecer de um Ah, jeito. então é na minha. Então, o que que eu vou... É. Porque aí eu teria que abrir a lista para ele, para todos? O Porque que se você eu... pode fazer é abre aí essa lista e fala, por exemplo, pode ser assim, aí cada um grava o seu próprio número. Entendi, então São só peraí. 15, acho que talvez fique mais fácil, porque Tá. senão cada um vai aparecer de um jeito, porque para Então, cada um o seu aparece primeiro, o seu nome. perfeito. Como são 15, vamos na sequência aí. Então, eu sou o número 1, Alexandre 2, Rita 3, Alessandro 4, Antônia 5, estão acompanhando? Carlos 6, Fábio 7, Ideli 8, Fernanda 9, Francisca Tinha o 10. meu. Bom, se caiu o meu, sorteio de novo. Ó, Francisca 10, então, certo? A Luzinete 11, Rodney 12, Lúcia 13, Radamés 14 e a Sandra 15, ok? Cada um sabe do seu número. Então, agora volta a compartilhar. De 1 a 15, está na tela, todos estão vendo? E vai agora. Número 13. Estão vendo aqui na tela, bem embaixo? Deixa eu levantar a tela. Estão vendo o número 13? Perfeito? Todos Sim. confirmam? Deixa eu voltar aqui. Então, 13. Quem é o 13? Lúcia. A Lúcia quietinha sinalizando e eu ali na lista. Parabéns, Lúcia. Nós vamos chamar você no privado para a gente providenciar aí o encaminhamento do seu presente. E, Deli, mais uma vez, muito obrigada, Deli, com a sua gentileza, pensando sempre em nós, no nosso grupo, foi aí num evento, lembrou aqui do grupo e falou, vou fazer um agrado para aquela galera estudiosa, é o que vale. Maravilha, muito obrigada, Deli, parabéns, Lúcia, e obrigada a todos. E aí partimos agora para o nosso encerramento. Alguém gostaria de fazer a prece para a gente encerrar esta noite? A gente também recebe pelas preces que faz nos estudos, Rita? Também tem bônus hora pelas preces? Olha aí, galera, vamos garantir o crédito. Alguém gostaria? Então, eu vou garantir meu crédito desta noite, ok? Se ninguém se voluntariar, eu vou encerrar para nós. Muito bom. Amado Mestre, é com muita gratidão que nos colocamos aqui para aprender um pouco mais através desses irmãos abnegados que nos trouxeram e nos trazem continuamente informações do lado de lá. Informações essas que são tão importantes para nós estarmos aqui cumprindo as nossas tarefas, compreendendo qual é a nossa parte, o nosso quinhão, e que possamos sentir essa alegria todos os dias, no cumprimento do nosso dever. Esse nosso dever junto à nossa família, aos nossos amigos, junto a todos aqueles com quem
cruzamos na nossa jornada. A nossa gratidão por todo o carinho, por todo o amor e principalmente por toda a sustentação que nos dá, para que possamos seguir essa jornada com segurança. E assim, vamos pedindo permissão para encerrar o encontro desta noite, emanando vibrações de muita paz, de muita tranquilidade, a todos que não puderam estar conosco nesta noite, e a todos que aqui estão no esforço do estudo, no esforço da melhoria íntima, que possamos estar reunidos novamente na próxima quinzena, nos empenhando cada vez mais, colaborando com o nosso estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Muito boa noite, obrigada a todos. Tenham uma ótima quinzena. Me acostumando a falar ótima quinzena, antes era ótima semana. Gratidão. Né? Beijo grande, gente. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.